Oi pessoal, estou aqui para avisar vocês, já estamos com as nossas palestras presenciais, nossas doutrinárias, sempre com palestrantes convidados, com temas importantes, e a gente espera vocês lá. A gente precisa de contribuições para manter a nossa sede funcionando, precisamos pagar as nossas contas e nesse período tudo fica muito mais difícil. Então a gente conta com você. Um beijo e até daqui a pouco. Sou ruim de tirar máscara, mas hoje, por um motivo especial, que a gente está aqui na sede, né, falando aqui para todos. Somos todos do grupo que estamos aqui presentes, então não precisa ter nenhum tipo de formalismo. Se quiser interromper, perguntar, discutir, a gente pode fazer isso sem problema algum. Só vou me apresentar, porque não sei quem vai estar do outro lado lá da câmera. Eu sou Demétrio Lisboa, sou trabalhador aqui da SEB, da Sociedade de Educação Espírita, e vou falar hoje sobre a autoridade da doutrina espírita. Agradeço desde já a Cátia, a Marcinha e a mim que insistiram bastante, né? Que a última vez que eu falei foi em 2018, eu estava aqui, tem um tempinho grande, né? Então vamos lá, esse tema a gente pode encontrá-lo no Evangelho segundo o Espiritismo, na introdução, logo no item 2, e com esse mesmo título e o mesmo texto, na verdade, a gente encontra na Revista Espírita de 1864, de abril de 1864. O que é que confere a autoridade da doutrina espírita? Para a gente, o que é que confere a autoridade? Seria a reencarnação, a mediunidade, os ensinamentos do Cristo. Então é preciso que a gente tenha muito isso em mente. A reencarnação é uma crença que vai muito além da doutrina espírita. Inúmeras civilizações e culturas já acreditavam na reencarnação. Inclusive o próprio Jesus, ele é explicitamente reencarnacionista, naquele diálogo com Nicodemos, que inclusive Roberto trouxe na semana passada, né? Mediunidade. Desde que o homem é homem, os espíritos se manifestam e existe a comunicabilidade entre os espíritos. Então não é algo que é exclusivo da doutrina espírita. Os ensinamentos de Jesus há 2000 anos atrás a gente já tem conhecimento, né? E a doutrina espírita não vem mudar esses ensinamentos de Jesus, muito pelo contrário, vem cumprir, vem desenvolver esses ensinamentos de Jesus. Então, o que é, ou seja, o que diferencia a doutrina espírita das demais doutrinas, das demais filosofias, das demais religiões? Isso está lá no livro do Evangelho segundo o Espiritismo e na Revista Espírita de 1864, de abril de 1864. Para a gente começar, aqui são as questões que Kardec traz no item 1, no primeiro capítulo da Gênesis. Na verdade, ele abre a Gênesis com estas questões. Então é importante que a gente tenha conhecimento, porque o objetivo hoje do nosso encontro é tentar responder essas perguntas. Se eu não conseguir, mais tarde a gente pode discutir, pode tentar encontrar nos livros, estudar. A primeira pergunta que ele faz é: pode o Espiritismo ser considerado uma revelação? Neste caso, qual o seu caráter? Em sendo uma revelação, qual é o caráter da doutrina espírita? Eu não vou responder agora não, tá bom? Só para que a gente vá pensando nessas questões. Em que se funda a sua autenticidade? A quem e de que maneira ela foi feita? A doutrina espírita é absoluta ou suscetível de modificações? Trazendo aos homens a verdade integral, a revelação não teria por efeito impedi-los de fazer uso das suas faculdades, pois que lhes pouparia o trabalho da investigação. Ou seja, Kardec pergunta o seguinte: já que os espíritos revelaram a doutrina, qual o papel dos homens diante dessa... se poderia ter o seu trabalho poupado, né? Qual a autoridade do ensino dos espíritos, se eles não são infalíveis e superiores à humanidade? E a última pergunta: qual a utilidade da moral que pregam, se essa moral não é diversa da do Cristo, já conhecida? Quais verdades novas que eles nos trazem? Então, é interessante que Kardec abre a Gênesis com essas perguntas e ele vai no decorrer tentando responder essas indagações, né?
Então, primeiro a gente precisa entender o que é revelação. A gente viu a pergunta anterior que perguntava, que dizia: será a doutrina espírita uma revelação? Mas qual o significado de revelação? Revelação vem da palavra revelar em latim, cuja radical é velo, véu. Então, revelação significa sair de sob o véu, descobrir, dar a conhecer uma coisa secreta ou desconhecida. Então, uma revelação é uma exposição de um conteúdo até então desconhecido. As ciências são reveladoras? Sim, porque elas vêm revelar algo que a gente ainda não sabe. Elas são reveladoras divinas? As ciências revelam as leis divinas? Não, ou talvez. Porque para ser considerado uma revelação divina, é necessária uma característica essencial, que é a verdade eterna. Se a gente considera Deus perfeito, Deus não criaria uma lei que estivesse sujeita a modificações. Então, uma revelação divina necessariamente é uma verdade eterna. Foram 3 os grandes reveladores, da história, os reveladores das leis de Deus na história. O primeiro, Moisés. Então, a primeira revelação ela está personificada na figura de Moisés. A segunda, Jesus. Jesus que vem revelar as leis divinas, Então, está personificado na sua imagem, na sua figura. E a terceira, o Espiritismo. O Espiritismo não está personificado em ninguém. Muitas pessoas falam: e Kardec não seria essa personificação? Não. Quem revelou o conhecimento das leis de Deus não foi Kardec, foram os Espíritos. Kardec foi responsável por ordenar, por criar um método para que essa doutrina ela tivesse uma confiabilidade, uma autoridade. Então, toda revelação ela tem uma dupla concepção. Ela vai ter uma origem divina, já que é uma lei de Deus, e uma concepção humana, um trabalho humano, uma elaboração humana. No primeiro caso, na primeira revelação, Moisés; na segunda, Jesus; e na terceira, os médiuns. Os médiuns que foram responsáveis por receber essa mensagem, bem como Kardec, que teve o papel de codificar, de organizar e de criar esse método. Na Gênesis ele diz o seguinte, Kardec: o caráter essencial da revelação divina é o da eterna verdade. Toda revelação eivada de erros ou sujeita à modificação não pode emanar de Deus. Então, muitos conhecimentos que a ciência traz para a gente, lá à frente a gente vai ver que eles desfazem aquele conhecimento, vem conhecimentos novos. Se esse conhecimento já modificou, isso não é uma verdade eterna. Então, é uma verdade que ela vai modificando conforme o tempo, O primeiro grande revelador, então, foi Moisés. E a gente precisa separar bem que entre as leis de Moisés existem 2 aspectos. Primeiro, a lei de Deus, que foi promulgada no Monte Sinai, os 10 mandamentos, ou também chamado de Decálogo, que foi escrito numa tábua de pedra, segundo a Bíblia, em algumas passagens, com o próprio dedo de Deus, como se Deus tivesse escrito nessas tábuas de pedra, E tem um caráter variável, porque se é de Deus, é uma verdade eterna. E teve a lei civil ou disciplinar, que foi uma lei, as leis criadas por Moisés para conter um povo ainda completamente primitivo, rebelde, violento. Então, essas leis tinham um caráter transitório. Então, tem a lei divina, que ela é imutável, ela é eterna, e tem as leis humanas, as leis disciplinares, que eram utilizadas para conter a violência e os costumes do povo daquela época, Na Gênesis, Kardec diz o seguinte: Moisés, como profeta, revelou aos homens a existência de um Deus único. Então, Moisés teve um papel muito importante, que ele veio trazer à humanidade essa ideia de Deus único, porque muitas crenças, muitas sociedades e culturas eram politeístas, acreditavam em diversos deuses. E Moisés vem trazer isso, a ideia de unicidade de Deus. Soberano Senhor e orientador de todas as coisas, promulgou a lei do Sinai e lançou as bases da verdadeira fé. Como homem, foi o legislador do povo, pelo qual essa primitiva fé, purificando-se,
havia de espalhar-se por sobre a terra. Então é bem importante que a gente tenha isso em mente. Ele promulgou as leis de Deus, mas também ele criou, ele elaborou as leis disciplinares, né? Que são transitórias e foram necessárias para conter o povo àquela época. A autoridade do homem precisava apoiar-se na autoridade de Deus, mas só a ideia de um Deus terrível podia impressionar criaturas ignorantes, nas quais ainda pouco desenvolvidos se encontrava o senso moral e o sentimento de uma justiça reta. Então ele teve um papel importante, que foi de nos revelar um Deus único. Contudo, esse Deus precisou admitir uma postura extremamente terrível, cruel, que era para conter o povo naquela época, né? Porque as leis humanas, as leis disciplinares precisavam estar ligadas à lei de Deus, então ninguém a respeitaria. Então por isso ele cria um Deus temente, um Deus violento, um Deus que pune, que premia. Então essa ideia, inclusive, ainda é a forma como muitas pessoas se relacionam com a divindade até hoje, muitas religiões. Esse Deus que está, a figura humana, antropomórfica, sentada no reino dos céus, do cabelo branco, da barbinha branca, e de lá de cima premiando uns e punindo outros. Então isso é muito importante. Agora imagine o trabalho que teve Jesus para apresentar um outro Deus, um Deus de amor, um Deus bondoso, um Deus soberanamente justo, e ainda trazer aquela máxima, né? Amai a Deus acima de todas as coisas. Imagina, um Deus terrível, que é cruel, que é violento, que é sanguinolento, como é que eu vou amar um Deus desse? Então imagine um trabalho que teve Jesus. O Deus terrível, ciumento, vingativo. Há quantas qualidades Kardec dá na Gênesis para esse Deus? O Deus cruel e implacável, que rega a terra com o sangue humano, que ordena o massacre e o extermínio dos povos, sem excetuar as mulheres, as crianças e os velhos, e que castiga aqueles que poupam as vítimas. Deus de um único povo privilegiado, o Deus dos exércitos, presidindo aos combates para sustentar a sua própria causa. Deus que faz da vingança uma virtude e ordena se retribua olho por olho, dente por dente. Então, ao mesmo tempo que ele presta um grande serviço, que é trazer essa unicidade de Deus, a ideia do Deus único, ele consegue também criar essa imagem de Deus para conter o povo. E isso, inconscientemente, ainda continua nas nossas crenças, em muitos de nós. Então, a forma como a gente vai encarar a doutrina, a forma como a gente encara a vida, perpassa esse entendimento de Deus. Se eu acredito num Deus assim, tudo para mim vai ser injustiça, porque uns nascem na opulência, na riqueza, na fartura, e outros nascem extremamente miseráveis, em condições indignas. Se Deus é injusto, se Deus é cruel, como é que eu vou amar esse Deus, né? O segundo revelador das leis divinas foi Jesus. E Jesus, ele diz, não vim destruir a lei, mas que lei é que ele se referia? Ele se referia à lei de Deus, ao decálogo, aos 10 mandamentos, aquela lei que é imutável. Porque se a lei é imutável, Jesus não poderia modificá-la, né? Muito pelo contrário, ele veio cumprir essa lei, ele veio desenvolver, veio dar o verdadeiro sentido dessa lei. Em relação a outra lei disciplinar que foi criada por Moisés para conter o povo, essa não. Essa ele modificou radicalmente, né? Kardec diz o seguinte: o Cristo, tomando da antiga lei o que é eterno e divino, e rejeitando o que era transitório, puramente disciplinar e de concepção humana, acrescentou a revelação da vida futura. Isso é importante, né? Moisés veio trazer a ideia de um Deus único, veio revelar a ideia de um Deus único. Jesus traz essa ideia da vida futura, né? De que Moisés não falara, assim como das penas e recompensas que aguardam o homem depois da morte. Então Jesus ele veio anunciar o reino dos céus, que existia vida depois da morte, né? E que era permitido a todos entrar nesse reino dos céus. Contudo, era necessário modificar alguns comportamentos, era necessário principalmente aprender a amar.
Kardec diz o seguinte na Gênesis: com um Deus imparcial, soberanamente justo, bom e misericordioso, ele fez do amor de Deus e da caridade para com o próximo a condição indeclinável da salvação. Só existia essa causa para o povo ou a humanidade se salvasse, né? Mas imagina que trabalho que teve Jesus, na verdade que ainda está tendo, né? Porque grande parte da população e de nós, seres humanos, ainda vivenciamos esse Deus intimamente. Muitas vezes, conscientemente, não é. E a gente já sabe que Deus não pode ser isso. Mas quando a gente vai para a experiência prática, muitas pessoas ainda têm medo de Deus, são tementes a Deus. Quantas vezes a gente escuta temente a Deus, eu sou temente a Deus, passei no vestibular graças a Deus. Foi graças a Deus que a pessoa passou no vestibular. A gente precisa começar a refletir acerca dessa condição divina, né? E a forma como a gente se relaciona com ela. E ele traz o maior mandamento: amai a Deus sobre todas as coisas e o vosso próximo como a vós mesmos. Nisto estão toda a lei e profetas, não existe outra lei. Então Jesus, de fato, teve um trabalho árduo, viu? Um trabalho muito árduo. Entretanto, continua Kardec, o Cristo acrescenta, essa passagem é maravilhosa: muitas das coisas que vos digo ainda não as compreendeis. Ou seja, Jesus trouxe alguns conhecimentos e ensinamentos que a população, o povo da época, não conseguia compreender. E muitas outras teria a dizer que não compreenderíeis. Ele disse, o que ele disse muito não foi compreendido, e teria muito mais a ser dito. Só que não adiantava ser dito, se o que ele já disse não compreenderam, se trouxesse mais elementos aí que não compreenderiam nada mesmo, né? Por isso é que vos falo por parábolas. Essa forma foi uma forma inteligentíssima, né, de Jesus, que são as parábolas, né? Que ele utilizava de experiências corriqueiras do cotidiano daquele povo para que contassem histórias e essas histórias fossem perpetuadas para a posteridade. Então, é bem interessante. Só que quando a gente conta algo por parábola, muito do seu sentido fica oculto. Muitas vezes até indecifrável, porque fica uma figurado, né? Fica com um sentido figurado. Alguns vão levar muito ao pé da letra, e na verdade muitas vezes não é essa forma que a gente deve interpretar. A gente precisa contextualizar a época, aquelas experiências daquelas pessoas. Então, a gente vai ver o papel da doutrina espírita nesse ensinamento de Jesus. Mais tarde, porém, enviar-vos-ei o Consolador. Ele é claro, é direto, essa passagem dele é bem direta. Peraí, eu envio o Consolador para quem está sofrendo. Eu envio o Consolador para quem está em crise, quem está em dor, quem está aturdido, quem está em angústia. Então ele já promete esse Consolador para curar as feridas da humanidade, né? O Espírito de verdade, que restabelecerá todas as coisas, ou seja, o que ele havia dito havia sido esquecido. Então ele vai enviar um Consolador para restabelecer, para relembrar à humanidade aqueles ensinamentos que ficaram perdidos no decorrer do tempo. E vou-las explicará todas. Então, o Espiritismo é esse Consolador prometido, né? Que vem restabelecer, vem trazer de novo os ensinamentos de Jesus e agora desenvolvendo, facilitando o acesso à mensagem mais profunda mesmo. Isso foi retirado de São João e São Mateus, também é um trecho da Gênesis. E a terceira revelação, como eu falei, não está personificada na figura de ninguém, porque foram os Espíritos que a revelaram, né? A envio de Deus, a comando de Deus. Então os Espíritos, assim como Jesus não destruiu as leis de Deus promulgadas no Sinai por Moisés, os Espíritos também não vêm destruir a lei cristã, muito pelo contrário, vem desenvolver, completar e explicar o que ensinou Jesus. Então, tem uma origem divina, como toda revelação, porque os Espíritos são os enviados, né? E eles vêm como o tio Beto, como o Roberto falou na última, uma invasão programada, começam a manifestar-se de forma muito objetiva e contundente, lá em meados do século XIX, né? Não é que não existisse a participação e a comunicação com os Espíritos, sempre existiu, desde as mais eras remotas, né?
Mas, naquele momento que o Consolador se aproximava, os Espíritos se aproximavam, foi uma verdadeira invasão. E tem a concepção humana, porque foi preciso alguém, ou foi preciso uma análise racional daquele material que chegava. Porque os Espíritos dizem o seguinte: a revelação só é feita para aquilo que não está sob o alcance do homem. Eu só vou revelar algo que o homem ainda não tem capacidade de saber. Porque o que já está sob a capacidade do homem saber, eu não vou falar, não vou poupar o trabalho dos homens. Isso é a lei divina, né? Tanto que Kardec, numa passagem também na Gênesis, ele diz o seguinte, que os espíritos, quando desencarnam, a gente sabe disso, porque a gente estudou, creio que todo mundo aqui tem estudado, passa por um período de perturbação espiritual após a morte. Muitos deles acreditam continuar a viver com um corpo físico e se relacionar com as pessoas que eram presentes na sua vida, né, terrena, na sua vida de encarnado. Eles não se dão conta disso. Mas os espíritos não chegaram para Kardec e falaram isso, ó, existe um estado, Kardec, de perturbação espiritual, você vai ver muito isso. Eles não fizeram isso. Qual foi o procedimento? Muitos espíritos, nessa condição de aturdimento, de perturbação, se manifestou, muita gente começou a se manifestar nesse estado de perturbação. E daí Kardec começou a juntar, pegar todo esse material e, da consequência, começou a deduzir as causas, né? Então, da consequência de muito que se observou esse evento, ele deduziu a causa. Então, os espíritos dizem isso. Só é revelado o que está fora do alcance da capacidade humana. O que está sobre a capacidade humana não seria revelado. Então, coube ao homem observar os fatos, essas comunicações que se deram muito proeminentes meados séculos, né? E que marcam o moderno espiritualismo. Roberto falou no último encontro aqui sobre as irmãs Fox em Hyattsville, né, nos Estados Unidos, que como se tivesse tornado um marco, né, o início desse moderno espiritualismo. Mas os espíritos começaram a se apresentar em todos os lugares, mas para a literatura e para a história ficou registrado como esse primeiro evento, né, que ganhou uma repercussão mundial. Apesar de ter sido nos Estados Unidos, divulgou-se, foi para a Europa, para todos os outros lugares do planeta. Então, coube ao homem observar, analisar as comunicações, comparar os conteúdos, deduzir as consequências e buscar aplicações úteis. Numa palavra, o que caracteriza a revelação espírita é o ser divina a sua origem e da iniciativa dos espíritos, sendo a sua elaboração fruto do trabalho do homem. Então tem uma concepção dupla a doutrina espírita, e isso é importante. Tem uma concepção divina, que é a sua origem, que são os mensageiros de Deus, os espíritos, que começaram a se manifestar em todos os pontos da Terra, e uma concepção do homem que precisou elaborar, codificar, criar um método para saber quais daquelas mensagens eram confiáveis, quais daquelas mensagens eram seguras, né? Para ser apreendido o sentido oculto de algumas palavras suas, mister se fazia que novas ideias e novos conhecimentos lhes trouxessem a chave dispensável. Então, como ele falava por parábola, muito daquele sentido não era apreendido ainda para o povo naquela época. Ainda não é hoje, para muitas pessoas, a compreensão do verdadeiro teor da mensagem de Jesus. Então, o Espiritismo vem ser essa chave que vem decifrar, vem decodificar esses ensinamentos de Jesus. Ideias que, porém, não podiam surgir antes que o espírito humano houvesse alcançado um certo grau de madureza. A ciência tinha de contribuir poderosamente para a inclusão e desenvolvimento de tais ideias. Importava, pois, dar à ciência tempo para progredir. Então não adiantava vir antes do tempo, porque se viesse antes do tempo, morreria. A ideia morreria, o pensamento morreria. Então foi preciso. E quando surge isso, a gente vivia a época pós ou durante das ciências positivistas, a gente vivia a época do materialismo, do estudo da ciência. Então a ciência teve um papel nesse desenvolvimento, nessa maturação do pensamento e da crença humana, né? E essa passagem é maravilhosa, essa última aqui. Ela é retirada
no item 1 da introdução, porque a introdução é dividida em 4 itens, a introdução, muitas pessoas pulam na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, mas é importantíssimo estudar a introdução. A primeira é o objetivo da obra, o objetivo do Evangelho, que também se torna o objetivo da doutrina espírita. Então, o segundo é a autoridade, o terceiro ele vai falar sobre as notícias históricas, vai tentar contextualizar o povo naquela época do Evangelho, e a quarta vai falar sobre as teorias de Sócrates e de Platão. Mas ele acaba, o primeiro item, quem aqui lê um artigo científico, um trabalho científico, a gente sempre percebe que no final da introdução tem o objetivo daquele trabalho, daquele artigo, né? E Kardec, como cientista que era, como pesquisador, como educador que era, também assim o fez. Então ele coloca no final da introdução o objetivo. As instruções que promanam dos espíritos são verdadeiramente as vozes do céu. Então essas vozes do céu são os enviados de Deus, são os mensageiros de Deus que vêm trazer e revelar conhecimentos não novos, mas vêm aprofundar aqueles que já existiam, né? E esclarecer. Que vêm esclarecer os homens e convidá-los à prática do Evangelho. Então esse é o principal objetivo da doutrina espírita e do Evangelho. Esclarecer os homens. Então, para isso é necessário o estudo das obras de Kardec, se somos espíritas, e o estudo de nós mesmos. Então, não existe doutrina espírita sem esclarecimento. Então, o espírita que não quer estudar, busque uma outra religião, crença ou doutrina, porque é necessário estudar não só a doutrina, porque a doutrina vai nos facilitar que estudemos a nós mesmos. Então, é importantíssimo esse esclarecimento. E não existe doutrina espírita sem a prática do Evangelho, sem o conhecer dos ensinamentos de Jesus, o conhecimento dos ensinamentos de Jesus. Não existe doutrina espírita sem a prática dos ensinamentos de Jesus. Então, doutrina espírita, necessariamente, a gente tem que andar de mãos dadas com Kardec, estudando a codificação e conhecendo Jesus, praticando, usando da doutrina espírita para decifrar os ensinamentos de Jesus e, uma vez decifrados, colocá-los em prática. Então, Espiritismo com Kardec, Espiritismo com Jesus. Esse poema foi retirado da Revista Espírita, eu achei bem interessante, achei bem interessante, como um dos objetivos da doutrina é o ensinamento, esse ensinamento universal dos Espíritos em todos os pontos da Terra, que Kardec chamou as vozes do céu na introdução do Evangelho. Tem um poema intitulado As Vozes do Céu, que Kardec publicou na Revista Espírita de 1862, que foi psicografado na Sociedade Espírita de Bordeaux, pela médium senhora Kazembajú. Essa Elisa Mercoux era uma poetisa enquanto encarnada, e ela se manifesta numa reunião dessa sociedade, e ele coloca esse poema. Diz o seguinte: as vozes do céu suspiram na brisa, gemem no mar, murmuram nas ondas, nas florestas e nos montes cinzentos. Ecoam seus suspiros, as vozes do céu murmuram sob as folhas, nos prados, nos bosques e nos campos, junto à fonte onde chora contrito o poeta de tímidas rimas. As vozes do céu cantam nos arvoredos, no loiro trigo, nos jardins em flor, no risonho azul das nuvens, na riqueza das cores do arco-íris. As vozes do céu choram no silêncio. Silêncio, elas falam ao coração. E os espíritos, cujo reino começa, vos levam a vosso Criador. Eu achei muito bonito isso, porque vem mostrar que as vozes do céu se disseminaram por todo canto. Eles vieram trazer a revelação por todos os cantos e não estão destituídos de uma origem divina, porque ele traz a natureza no poema, né? Então os espíritos vão suspirar em todos os lugares, vão gemer em todos os lugares, vão murmurar em todos os lugares, vão cantar e chorar em todos os lugares do plano. E isso tem um papel muito importante. A gente vai ver qual é o papel dessa apresentação que os espíritos fazem, né? E um outro poema também desse mesmo espírito, Elisa Mercoux, através da mediunidade de Kazembajú, na Sociedade de Bordeaux. O título diz o seguinte: crede, acredita nos espíritos do Senhor da vinha, do Senhor da vida, né?
crede nos Espíritos de Deus. Ela diz o seguinte: crede em nós. Nós somos a centelha, raio brilhante vindo do seio de Deus, o que confirma a origem divina, né? Que foram mensageiros da palavra de Deus, das leis de Deus, que projetamos sobre as almas novas, que no berço choram o céu azul, ou seja, nós, espíritos ainda em estado infantil, primitivo, ainda primário, que estamos começando uma jornada de desenvolvimento. Já caminhamos muito, mas ainda somos muito infantis, e que choramos ainda, sofremos ainda, e que temos nossas dificuldades. Crede em nós, nossa chama leve, espírito errante pelos túmulos amigos, venceu o obstáculo, passou a barreira, entre nós posta pelo Eterno. Ou seja, esses espíritos já venceram alguns obstáculos, já conseguiram caminhar um pouco mais, já passaram algumas barreiras. Crede em nós, as trevas e as mentiras se dispersam quando, suaves e risonhas, vindos do céu deitarem vossos sonhos, o néctar, o mel e a ambrosia, ou seja, quando eles vêm trazer essa verdade, então que vai dispersar as trevas, né, a ignorância. Crede em nós, erramos no espaço, estamos no espaço, para vos guiar. Crede em nós, que vos amamos. Cada hora que passa, ó exilados, mais nos aproxima, ou seja, mais chegaremos, mais retornaremos à pátria espiritual, que é a nossa verdadeira casa, nosso verdadeiro lar. Então são duas mensagens bem interessantes, né, que dizem respeito ao caráter da revelação do Espiritismo, né, que é essa forma, essa invasão programada dos Espíritos em todos os cantos. Então, o caráter universal dos ensinos do Espírito deve ser apreendido ou compreendido por todo espírita. Os Espíritos começaram a se manifestar em todos os pontos da Terra. E o interessante é que eles se manifestam para todos os povos, todas as seitas, todas as religiões, todos os partidos, todas as classes sociais, o que demonstra um caráter bem democrático. Porque se ele se apresentasse só para os católicos, teria uma dissensão, as outras religiões não aceitariam, né? Se fosse só para os ricos, diriam que era uma doutrina elitista. Não. Se fosse para o ignorante, diriam não, que era o mais pobre, mais puro. Não. Foram para todos os médios que foram receptores dessa mensagem, de uma diversidade de religião, uma diversidade de povos, partidos e classes sociais. E isso é muito importante para que não haja dissensão. Imagina um conhecimento, vamos chegar aqui só na CEB. O que é que ia acontecer com as outras casas espíritas? Iam negar esse evento, lógico, porque só na CEB, a CEB não. A igreja aqui do lado ia falar, não, porque você é o portador do conhecimento. Ia começar a gerar conflito. Então o que é que os espíritos fazem? Começam a se manifestar para todos, inclusive ignorantes. Pessoas que não sabiam ler, pessoas que nem sabiam manifestar, não tinham nem conhecimento ou acesso àquela informação que estava sendo promulgada através deles, né? Então o Espiritismo não tem nacionalidade. O Espiritismo é universal, é todo mundo. E é importante que se conserve essa neutralidade no ensino, né? É importante que ainda hoje, isso é a época de Kardec, mas que ainda hoje essa mensagem chega dessa forma, por diferentes povos e diferentes religiões. É porque muitas vezes as pessoas pensam que só os espíritas são os receptores dessa mensagem. Não, vão ter médios em todas as religiões, médios em todos os povos. Os espíritos não escolhem somente os espíritas para manifestar esse conhecimento, porque o conhecimento é universal, o ensino é para todos, né? Então, a neutralidade do ensino é importante, porque vai evitar as dissensões, e tem um outro objetivo também, que como o de Consolar o Espiritismo tem, que é o de congregar todos os povos, mostrar que todos os povos são filhos do mesmo Pai, que todas as pessoas são filhos do mesmo Pai, e promover a fraternidade universal. Quis Deus que a nova revelação chegasse aos homens por mais rápido caminho e mais autêntico. Incumbiu, pois, os espíritos de levá-la de um polo a outro, manifestando-se por toda parte, sem conferir a ninguém o privilégio de lhes ouvir a palavra. Então isso é muito importante. Os espíritos não vão conferir o privilégio. Deus não permitiria que fosse a só um, né? Imagina, porque se fosse a só um, você teria que acreditar na verdade daquele que era uma pessoa prova, correta, que estaria passando a mensagem, que não estaria desvirtuando, que não estaria utilizando para fins outros que não seja o do ensino, da educação, né?
Então é para todos. E isso é importante a gente compreender, que ainda hoje é assim. Não só foi a época de Kardec, nem a época que os espíritos se manifestaram. Os espíritos continuam se manifestando e vão continuar, mas para todas as pessoas, né? O que faremos com esse conteúdo, aí é o que a gente vai ver. Vai ser isso que vai conferir autoridade à doutrina espírita. Então, todos os espíritos que se manifestaram eram espíritos superiores. Ainda hoje são todos os espíritos superiores, porque se fossem superiores, tudo o que fosse dito era verdade absoluta. E não foi isso que aconteceu. Quem são essas vozes do céu, né? Quem são esses espíritos? Todos eles apresentam as mesmas capacidades intelectuais e morais, ou seja, estão todos eles na mesma gradação, no mesmo grau de evolução? Não. No Livro dos Espíritos, Kardec propõe essa escala, que é uma escala meramente didática, né? Que é mais para que a gente tenha conhecimento que existem as diferenças, as diferentes capacidades intelectuais e morais dos espíritos. Ele coloca como os espíritos da primeira ordem os espíritos puros, que são aqueles espíritos perfeitos, que já caminharam, que já alcançaram o estado de perfeição. A segunda ordem seriam dos bons espíritos, são aqueles espíritos que estão mais propensos ao bem, que já conseguem vivenciar a espiritualidade de uma forma maior, em detrimento da materialidade. E esses espíritos que somos nós, esses aqui, os imperfeitos, somos que ainda vivenciamos muito o mal, né? E ainda estamos muito materializados e que precisamos caminhar bem. Ele coloca isso aqui, essa classificação em cada ordem, mas meio que mistura, porque não vai ter eu estou na oitava classe, não é assim. Às vezes eu já caminhei mais no aspecto moral e estou no intelectual, em outros já caminharam mais no intelectual, então é meramente didático, mas para entender que os espíritos que se manifestaram em todos os pontos do mundo apresentavam diferentes capacidades. Os espíritos vulgares mais não sabem do que muitos homens, ou seja, existem espíritos que se manifestam aí que não sabem mais do que a gente, que já sabe pouco, então eles não sabem quase nada, né? Que entre eles, como entre estes, há presunçosos e sofômanos, ou seja, pseudo-sábios, são aqueles que se colocam no lugar de sabedoria, né? Mas que não têm conhecimento nenhum, porque a pessoa fala mais sobre a sua presunção, seu orgulho, sua vaidade, do que propriamente ter contato com aquele conteúdo real e verdadeiro. Que julgam saber o que ignoram. Os sistemáticos, que são aqueles que criam sistemas para que as pessoas acreditem, que tomam por verdade as suas ideias, enfim, que só os espíritos da categoria mais elevada, os que já completamente desmaterializados se encontram do espírito, os que já estão completamente desmaterializados se encontram no espírito das ideias e preconceitos terrenos. Então muitas das mensagens vêm com os preconceitos que nós levamos, porque os espíritos desencarnados são semelhantes a nós, só que sem o corpo que se manifesta. Se a gente tem um preconceito aqui terreno, a gente vivencia paixões materiais mundanas, não vai ser diferente só porque a gente desencarnou que a gente vai conseguir evoluir. A gente vai continuar cultivando, a menos que a gente trabalhe por evoluir, né? E existem também os espíritos enganadores, que são aqueles espíritos que se apresentam com outro nome. Por exemplo, vai que a gente recebe uma mensagem aqui na série: Nicolau Copérnico. Aí vem Galileu Galilei, assinado lá Galileu Galilei, dizendo que a Terra é plana. Aí você fala, pô, difícil. Difícil você acreditar que Copérnico desaprendeu tudo, o que não é possível. Galileu Galilei cheirou alguma coisa, fumou alguma coisa, porque como é que ele vai falar que a Terra é plana? E a gente vivencia esse período, né? Que é o período da idiotia coletiva, que um absurdo que já não tem respaldo nenhum nas ciências positivas, que a gente já tem estudado, que a gente já tem confirmado, ganha corpo. Muitas pessoas falam, não, a Terra é plana mesmo. A Terra é plana aqui, ó, recebeu a mensagem de Copérnico. E vai passando adiante, circula em todo o WhatsApp, aí Copérnico para lá, Copérnico para lá, e as pessoas discutindo, aí os espíritas começam a fazer seminários para falar da Terra plana. Isso eu estou citando um exemplo, mas a idiotia coletiva para vários conhecimentos que a gente vivencia hoje, né? Daí resulta que
com relação a tudo que seja fora do âmbito do ensino exclusivamente moral, as revelações que cada um possa receber terão caráter individual. Então, se chegar uma mensagem aqui, vai ser a opinião do Espírito X. Vai ter caráter individual, a menos que a gente veja, haja uma concordância em diversos lugares, através de diversos médios estranhos uns aos outros e de forma espontânea. Então, se chegar aqui uma comunicação do Espírito, a gente pode, primeiro, Kardec diz, qualquer comunicação a gente tem que analisar o fundo moral, o que é que tem de moralidade por trás daquela mensagem, e se tem uma aplicação útil, se serve para alguma coisa. Se não servir para nada, descarte, coloque no canto, não tem o que a gente fazer com aquela mensagem. Muitas vezes a gente fez uma mensagem que nos manda, vamos lá, você recebe no grupo da família, no grupo dos amigos, um monte de besteira. Você olha, lê aquele negócio, vem cá, isso aqui serve para quê mesmo? Por que é que estão fazendo isso? Mais um desserviço do que um serviço, né? Então, mais atrapalhando do que colaborando. Não passa adiante. Deixa morrer em você. Se você analisou de forma racional e viu que aquilo ali não tem correspondência com o que a ciência já trouxe, descarta, não passa adiante, porque acaba dando mais ibope a essas mensagens, a essas crenças idiotas que a gente tem visto hoje em dia, né? Então são consideradas opiniões pessoais. E foi importante essa forma dos espíritos se manifestarem em diversos pontos, porque eles foram próprios divulgadores, propagadores, foi o marketing, já foi feito pelos próprios espíritos. Porque imagina, eu só vou aqui na CEB revelar as leis de Deus e eu morrer aqui na CEB. No máximo vai chegar aqui em Salvador, na região. A gente está falando de 1857, 1855, essa região, essa época mais ou menos. Que não tinha um WhatsApp, não tinha um Instagram, não tinha um Twitter, ou seja, ficava restrito, circunscrito àquele local. Então os próprios espíritos foram os maiores divulgadores da doutrina espírita, porque você divulgando em todos os cantos do mundo, para diferentes religiões, para diferentes povos, para diferentes médios, fazia com que aquela mensagem fosse mais rapidamente dispersada, né? E os médios, os próprios espíritos que começaram a suscitar os médios também. Então ele tem esse papel de divulgar, de fazer a parte do marketing, da publicidade, e ao mesmo tempo eles vão suscitando, vão orientando, vão motivando, estimulando os médios ao recebimento, né? E assim como os espíritos, os médios também apresentam diferentes capacidades intelecto-morais. Então, existem médios que a moral não é a de Jesus, não é a do serviço, não é a da caridade. Por exemplo, nos Estados Unidos, a mediunidade é paga, muitos dos médios lá cobram pela mediunidade. Aqui também, né? Existem cartomantes, existem que utilizam, que são médios, sim, são possibilidades mediúnicas, mas que muitas vezes não atende à moralidade que a doutrina espírita propõe, que é a moralidade com Jesus, que é a mediunidade com Jesus. Então, essa forma de apresentação do ensino universal foi importante também, porque a doutrina ela se torna inatacável. Vamos lá, Kate começa a receber aqui as mensagens de Deus, a revelação de Deus. Aí o pessoal ali da Igreja Católica começa a aprender, poxa, está todo mundo querendo saber de Kate ali, o que é que Kate está revelando, porque está pegando todo mundo, quase fazendo prosélitos, né? Aí vem o cidadão ali de fora, desaparece Kate, acabou a doutrina. Então, esse é um papel importante, que a coletividade é fácil você fazer desaparecer um médium, mas não é fácil fazer desaparecer todos os médios que estavam recebendo. Então a doutrina se torna inatacável nesse sentido. A verdade ela é passada, não se consegue. A mesma coisa são os livros. Aquele material, aquele conteúdo, os ensinamentos materializados e que foram colocados à disposição de livros, eles podem ser queimados como foram. No Alto de Fé de Barcelona, que mais de 300 livros foram queimados. Mas você pode queimar o livro, acabar com aquele conteúdo, mas a fonte continua íntegra. Os espíritos podem novamente passar esse conteúdo. Então, se os espíritos são os reveladores, a fonte vai ser sempre inatacável. Então, confere também a doutrina espírita essa inatacabilidade, né? Além disso,
tem a garantia contra todos os cismas e alterações. Imagina que aqui a gente começa a receber um grupo de espíritos, uma falante, que começa a alterar completamente o conteúdo da doutrina espírita. Não, a gente agora não, na reencarnação não. Porque agora, como fizeram na Gênesis, querendo modificar conteúdo, material, e a gente vai responder aquelas mesmas perguntas que eu fiz no começo, para ver se a gente consegue. Começam a alterar o conteúdo da doutrina espírita. Só que os espíritos de todos os outros os cantos do mundo dizem o contrário em relação a aquilo. E a gente vai acreditar naquele grupo que pode estar sob influência espiritual, uma obsessão coletiva, ou na maioria, na universalidade dos ensinos dos espíritos. Então, é mais uma forma, é uma garantia de que a doutrina não comece a sofrer alterações, né? Motivados por ambição de algumas pessoas e algumas contradições que os espíritos possam manifestar, né? Então, esse começo longo foi para chegar aqui, ó. Porque não daria para chegar aqui se a gente não fizesse essa introdução mais longa. Isso aqui foi a pergunta que eu fiz no começo dessa exposição, né? O que é que confere à doutrina espírita a autoridade? O que é que diferencia a doutrina espírita das demais doutrinas, das demais religiões, filosofias, enfim, das demais ciências? O controle universal do ensino dos espíritos, que foi um método elaborado por Kardec. Eu coloco o Rivaio Kardec, porque eu vou falar um pouquinho sobre Kardec, porque a gente fala muito de Kardec, mas esquece de Rivaio, né? De Hipólito Leão Denis a Rivaio, para a gente saber quem é que foi quem codificou essa doutrina maravilhosa. Então, esse controle é o que diferencia a doutrina das demais doutrinas, que foi exatamente esse método elaborado por Kardec. No Evangelho segundo o Espiritismo, ele diz que recebeu comunicações de perto de 1000 centros espíritas. Imagina a quantidade de comunicação que esse cidadão precisou ler, não sei o quê. Teve até a assinatura de Jesus, ele recebeu de um tudo. Até Jesus psicografou através lá, mas em completo contrassenso, faltando lógica, razoabilidade, então ele descartou. Então, esse método é o que vai garantir confiança, confiabilidade, né? A doutrina espírita, o que a gente recebe de conhecimento por parte dos espíritos. E ele propõe 2 critérios, principalmente, para que a mensagem seja confiável, segura. O primeiro dele é a análise racional das comunicações. Toda comunicação deve passar pelo crivo da razão. Toda. A Cátia psicografou hoje, a gente precisa avaliá-la, analisá-la sob o crivo da razão, com um bom senso, com uma lógica. Isso é importante, inclusive é uma recomendação dos bons espíritos. Os bons espíritos orientam que a gente faça dessa forma. Imagina, chega o médium de Roberto e fala: não, eu não quero que faça uma análise da minha comunicação, não. Desconfie, porque se é um espírito superior que está dando algo que tem um conhecimento, um fundo moral ou uma aplicabilidade útil, e o espírito está pedindo para não fazer essa análise, ou está colocando em xeque, começando a questionar essa investigação, tem alguma coisa errada. Esse espírito não é tão superior assim, ou essa mensagem não é tão boa assim, tá bom? E a outra, e talvez a mais importante, a concordância das revelações espontâneas por diversos médiuns de diferentes lugares. Isso aí é o que vai atestar a confiabilidade da mensagem, do conteúdo. Primeiro, as mensagens de diversos pontos precisam ter o mesmo fundo. Talvez não tenha a mesma forma escrita, mas o fundo, o conteúdo precisa ser semelhante, idêntico. Além disso, precisa ser espontânea. Isso é o padrão ouro, tá bom? O exame é o padrão ouro, é que ela seja espontânea, porque pode ser evocada também. Kardec fez isso, Kardec evocou alguns espíritos para que falassem sobre determinados assuntos. Só que o padrão ouro é quando essas mensagens com conteúdos idênticos, elas chegam de forma espontânea por diversos médiuns, de diversas crenças religiosas, diversos povos, diversas seitas, em diferentes lugares do mundo. Então esse é o padrão ouro. Obviamente que hoje em dia
é bem difícil isso aqui, né? A gente vai atrás das comunicações. O que é que está lá na Índia, no Chipre, em Bali? A gente não sabe, né? Normalmente a gente sabe dos centros espíritas daqui. A gente tem acesso mais às comunicações de determinados espíritos por determinados médiuns. A gente não sabe o que é que tem sido produzido ou que tem sido recebido nas casas espíritas, por exemplo. E lembrando que essas mensagens não chegam só aos centros espíritas, né? E esse controle foi importante e foi o modo com o qual Kardec elaborou a doutrina. Então, o que está lá na codificação passou por esse método aqui, o controle universal dos espíritos. Ele pegou centenas de mensagens com polidêncio de diversos médios, de diferentes lugares do mundo e de forma espontânea, e daí conseguiu elaborar, metodizar um conhecimento, né? Então é importante que quando a gente receba qualquer coisa, a gente analise baseado na codificação, porque tem um padrão ouro de confiabilidade das mensagens. Então, recebi uma mensagem assinada por Joana. Eu leio ali, Joana passou longe daqui. Ou Amanda, Irmãs do Fogo, que completamente contradizendo o que a gente encontra na codificação, ou eles desaprenderam, ou estão cheirando alguma coisa. Então a gente descarta. Então é isso que é. E a mesma coisa a gente deve fazer com todas as mensagens que nos chegam. Chegou uma matéria sobre direito. Eu vou ter que me instruir em obras que tratam do direito, ou com pessoas que são conhecedoras do direito. Não adianta eu perguntar para Zezinho da feira, que ele não vai saber. Não adianta eu perguntar para a Cátia, que é médica. Cátia não vai saber, porque ela não estudou, ela não dedicou uma vida para aquilo. Então é importante também que a gente faça isso com as mensagens que nos chegam e com o que a gente escuta das pessoas. Por isso o bom senso, para que a gente não caia nessa onda gigantesca de idiotia coletiva que a gente vive. Que as pessoas não utilizam a razão para saber, não sabem discernir se o que chegam merece crédito, confiança ou se a gente descarta. As pessoas às vezes nem leem, né? Às vezes vão reproduzindo, encaminhando, porque se tivesse que escrever, pensariam duas vezes. Porque teria que ler. Na minha época era assim que a gente estudava, pelo menos a minha época. O professor mandava uma coisa, eu ia na enciclopédia Barça, lia a enciclopédia Barça, copiava no papel todo aquele e levava para a professora. Pelo menos eu tinha lido o que eu estava levando, né? Não se copiava e colava. E hoje, então, a gente vê, as pessoas não leem. Tem pessoas que me mandam mensagem que eu mando de volta. Não, Demetrio, fui eu que te mandei essa mensagem. Eu falei, mas eu acho que você esqueceu de ler. Olha o que você está me mandando. Absurdo, com um caráter violento de segregação, de separação, de exclusão. Você não chegou a ler, interpretar o mínimo que seja, parar um tempo para refletir acerca. Não é só ler, é pensar. A gente precisa pensar no conteúdo que nos chega. Então a gente vai estar reproduzindo essa idiotia. Seremos nós, os idiotas, produzindo, repassando o material aí completamente. E se tem dúvida, vai na fonte. Vai buscar uma pessoa que saiba sobre aquilo. Se eu tenho uma dúvida sobre nefrologia, eu vou perguntar para a Cátia, que estudou aquilo. Se Cátia não souber, vai consultar os outros colegas dela, vão discutir aquele assunto. Não adianta eu perguntar para um advogado, para um economista, para um feirante. Não adianta. Então a gente tem que ir na fonte. Se a gente não tem certeza, qual é a melhor recomendação? Não passa. Não passa, porque se a gente não sabe, a gente pode estar prestando um serviço. Então vamos nos policiar em relação ao que de fato a gente está passando, né? Porque o que a gente está passando diz respeito às nossas crenças, muito do que a gente acredita. Se eu passo uma mensagem violenta, é porque de certa forma eu estou estimulando essa violência, ou sou violento. Não quer dizer que eu passando uma mensagem de cunho ou teor moral elevado, que eu não vivencio uma violência dentro de mim. Também vivencio, mas eu não estou propagando isso. Então, muito cuidado com o que a gente passa, né? E para o desenvolvimento do espiritismo. O desenvolvimento do espiritismo. Então, hoje, a gente precisa submeter toda a mensagem que nos chega a uma análise racional
e há uma concordância. Tá bom? Kardec, no que é o Espiritismo, que é um livro maravilhoso, muito pouco lido pelos espíritas, inclusive. 2 meios podem servir para fixar as ideias sobre as questões duvidosas. O primeiro é submeter todas as comunicações ao exame severo da razão, do bom senso e da lógica. É uma recomendação que fazem todos os bons espíritos. Abstêm-se os maus, pois sabem não ter senão a perder. Com esse exame sério, pelo que evitam discussão e querem ser cridos sob palavra. Quando você vai conversar com uma palavra, uma pessoa que tem uma ideia, não estou dizendo que a nossa seja verdadeira, não, que lhe apresente uma ideia que você julga ser absurda ou que não é consoante com o que a gente sabe através da ciência, a melhor forma não é bater boca. Os espíritos querem evitar isso aqui, a discussão. Pergunte. Faça com que o outro reflita sobre o que está falando, porque na pergunta ele mesmo vai se embolar todo na resposta, porque não se sustenta, não tem argumento, não tem justificativa. Ah, porque eu acho. Porque você acha que o problema é seu, para mim não é relevante o que você acha. Se é sobre um tema que você desconhece, não tem relevância. Então vamos parar com isso de ouvir, porque Juquinha viu de uma pessoa que disse no WhatsApp que vacina é ruim. Não merece confiança uma pessoa dessa, não tem poder, porque a gente tem que ver quem tem conhecimento sobre isso. Então vamos nas fontes, vamos buscar aquelas pessoas que dedicaram uma vida aqui, né? E o segundo critério é o critério da verdade, da concordância, na verdade, né? Que esse ensino ele seja concordante em diversos lugares, lembrando que o padrão ouro, para que a gente ateste, é que ele encontre um respaldo racional, passe pelo crivo da razão e que ele concorde com inúmeras mensagens de outros tantos lugares do mundo de forma espontânea por médios estranhos uns aos outros. Mas não é o que acontece hoje em dia, né? Mas rapidinho aqui, quem foi que elaborou esse método? Vou falar sobre Kardec, porque a gente fala muito Kardec esquece de Hipólito Leão Denis Arrivaille. O nome dele é Hipólito Leão Denis Arrivaille, ele nasceu a 3 de outubro de 1804 em Lyon, na França, e sempre foi um garoto precoce, né? Muito estudioso, e que os pais eram da área do magistrado, eram pessoas da lei, do direito, inclusive estimularam para que ele fosse dessa área, mas ele tomou outros rumos, outros caminhos. Aos 10 anos ele é matriculado no Instituto de Verdun, na França, que era uma escola modelo na Europa. As pessoas tinham o maior prazer de colocar seus filhos, matricular seus filhos nessa escola, porque apresentava um conhecimento maravilhoso, era um excelente modelo de ensino. E se baseava no método de ensino heurístico. O que é o método de ensino heurístico? Eles tinham todas essas matérias, aqui só parte dessas matérias que eram dadas para esses meninos de 10 anos. Eu estou falando, Kardec já estudava noções gerais de mineralogia, botânica, zoologia, anatomia comparada, história natural, línguas antigas, línguas modernas, trigonometria, geometria, matemática, belas artes, astronomia, ou seja, eles viam tudo. Tanto que o educador, à época de Kardec, era um indivíduo portador de inúmeros conhecimentos. Mas o que o método heurístico diz é o seguinte, que você poderia se aprofundar naquela área que fosse o seu interesse, que você tivesse um talento, uma predisposição. Por exemplo, Roberto estudava o estudo, mas ele era muito bom em matemática e tinha a vontade de querer aprender mais a matemática. Os mestres iam ensinar até onde ele pudesse chegar. Diferente da gente hoje que ensina para passar no vestibular. Não precisa saber mais do que isso não, meu filho. Pode ficar aí, parou, acabou. Até porque talvez nem eu saiba te passar isso. Então, lá a época não, era diferente. Os mestres aprofundavam esse conhecimento. Se eu tinha interesse em astronomia, os professores iam me estimulando, iam ir atrás de conteúdos. Então você desenvolvia seus talentos, suas capacidades, suas predisposições, né? E sabemos que somos espíritos reencarnantes. Então já trazíamos conosco, assim como esses espíritos, alguns conhecimentos. Muitos aqui, a gente pergunta, cada um aqui tem uma área de maior interesse, por exemplo, na escola, cada um teve uma área que tinha maior afinidade, que gostava mais, que se dedicou mais, né? Então a mesma coisa, só que aqui a gente, no atual modelo, a gente não pode se aprofundar, a época podia, né? Aliás, a época não, nesse instituto.
E era coordenado pelo educador Pestalozzi, Johann Pestalozzi, que tinha como grande mestre Jean-Jacques Rousseau, né, que é um dos pensadores do iluminismo. Pestalozzi foi o grande mestre de Kardec. Então é importante que a gente saiba isso. Se a gente quer saber um pouco mais sobre Kardec, a gente tem que estudar Pestalozzi. Então isso é o que a dedução nos diz, né? Obviamente que eu passei só algumas passagens da vida de Kardec que não tinha como falar sobre tudo, de Hipólite Leondenizar, já dizendo Rivaio, né? De Rivaio, professor Rivaio. Aos 14 anos, tornara-se colaborador do Instituto. Então, aos 14 anos de idade, ele já se tornara monitor, uma espécie de monitoria. Ele ensinava as outras pessoas. Algumas bibliografias, antes de falar sobre isso, todo esse material, esse conteúdo de Kardec, foi tirado de uma biografia dele de Zeus Van Tuyl e Thyssen, Francisco Thyssen, chamado Kardec, o educador e codificador, que eu comprei aqui na livraria Neide, tá bom? Que vendeu aqui esse livro aqui dentro. Então, ele já se tornara colaborador, ele já ensinava as outras pessoas, com 14 anos de idade, as pessoas que não tinham algum acompanhamento, que não conseguiam acompanhar o raciocínio como ele acompanhava. Algumas biografias dizem que ele tomou conta do Instituto Iverdão aos 14 anos. Pestalozzi viajava e ficava... Muitos biógrafos questionam, porque tinham tantos outros mestres lá que assumiam essa função. Então isso aqui é uma notícia que é muito divulgada e que os biógrafos se dedicaram um tempo maior não acreditam. Mas mesmo assim era um cara fora da curva, né? Aos 18 anos ele retorna à França, então ele passa 8 anos nesse instituto e exerce o magistério. Então aos 18 anos ele já dava aula de matemática, física, anatomia comparada, retórica e francês. Além disso, com 18 anos ele já traduzia obras inglesas e alemãs para o francês. E ainda com 18 anos, imagine a gente com 18 anos, cada um de nós aqui, já tendo feito tudo isso, lançou sua primeira obra, chamada Curso Prático e Teórico de Aritmética, que inclusive o subtítulo é o seguinte, é Curso Prático e Teórico de Aritmética segundo o modelo de Pestalozzi. Ele coloca como subtítulo, então inclusive era uma referência que ele tinha, que era Pestalozzi. E esse curso não era para as pessoas aprenderem aritmética, era para que os professores soubessem como passar aritmética para os seus alunos, e principalmente as mães, porque o ensino na França nessa época era precário, as pessoas não iam à escola, não tinham uma frequência na escola, então quem ensinava, quem passava esse conhecimento para os filhos eram as mães. Então ele, com 18 anos, ele lança um negócio desse. Olha, mãe, como você vai ensinar aritmética para o seu filho. Aos 20 anos, funda e dirige em Paris a escola de primeiro grau. Com 20 anos ele já fundou uma escola e já dirigiu. Aos 24 anos, lança um plano proposto para a melhoria da educação pública, com 24 anos. E nesse plano proposto, porque foi uma época que estava se discutindo muito a melhoria do ensino na França, né? Porque quase a totalidade, a grande maioria, não estudava em escolas, né? Colocava-se nesse plano, ele colocava-se a favor da liberdade de ensino e contra o monopólio universitário. Existiam algumas matérias que só eram dadas na universidade e que ele reivindicava que fosse dado nos outros centros, né, de ensino. E também reivindicava a atenção à educação moral na infância. Como continuador de Pestalozzi, Pestalozzi também tinha uma preocupação muito grande em relação à moral. Nem tanto a religião, mas a moral. Aos valores éticos, ao cumprimento desses valores, ao respeito. Então, com 18 ele lança um livro, aos 24 já vem falado, propõe um plano de educação pública, aos 43 elabora um projeto de reforma referente aos exames educandários para mocinhas. É assim o título mesmo, viu? E protesta por oportunidades iguais de instrução, ou seja, Kardec já era um cara extremamente antenado com a melhora da humanidade, com a igualdade de oportunidades, porque ele bebeu da fonte também do iluminismo, né, de fraternidade, de igualdade, de justiça, enfim. Então ele era alguém que lutava por isso. Existiam alguns preconceitos à época, alguns desconhecimentos da época, que a gente pode inclusive encontrar na codificação, mas faz parte daquele contexto que ele vivenciou. Mas era alguém preocupado com a questão social.
Então não é à toa que Kardec é o responsável por codificar a doutrina espírita. Há um preparo não só nesta encarnação, como educador que foi, impecável, respeitadíssimo, mas principalmente pelo aspecto moral. Foi aí que o Espiritismo se estabeleceu, porque os obsessores tinham uma dificuldade muito grande em pegá-lo, em colocá-lo em xeque, em derrubá-lo, porque ele era de uma moral ilibada, era um cara muito correto, muito ético. Aqui eu não vou falar, obviamente, ele produziu mais de 22 obras, né, pedagógicas, e os diplomas. Olha quantas sociedades. E olha os temas das sociedades. Ele vai de sociedade gramatical, aí vem previdência dos diretores, educação nacional, instituto de línguas, de ciências naturais, de agricultura, letras e artes, ou seja, era uma pessoa respeitadíssima. Não é à toa que a doutrina surge através dele. Então, a gente sempre importante, a gente, quando fala de Kardec, lembrar de Rivaio, que era alguém muito importante e respeitado, não só pelo intelecto, mas como pela moralidade também. E aqui, se aprofundando um pouquinho mais no controle, é rápido, não vou demorar muito não, já vai acabar, prometo. O primeiro exame comprovativo é o da razão, então a gente vai ter que analisar tudo sobre o viés da razão. Toda a teoria manifesta a contradição com o bom senso, com a lógica rigorosa e com os dados positivos já adquiridos, deve ser rejeitada. Copérnico chegou falando que a Terra é plana, rejeite, porque a ciência já mostra que não é, que a Terra não é plana. Incompleto, porém, ficará esse exame em muitos casos por falta de luzes de certas pessoas, ou seja, existem alguns conhecimentos que vão chegar que a gente ainda não tem nenhuma correspondência. Por exemplo, tem um conteúdo sobre nefrologia, vou citar o seu caso, que os próprios nefrologistas desconhecem, que é uma coisa nova, é uma coisa... Então, aquelas pessoas que se dedicaram àquilo vão começar a emitir opiniões, e a concordância, a maioria das opiniões deve ser levada em consideração. Não quer dizer que seja uma segurança plena, mas isso é o bom senso, é a lógica. Se muitos pesquisadores, muitos estudiosos se dedicam sobre aquele tema, a grande maioria concorda no ponto, vá por esse ponto. É muito mais fácil você errar acreditando em uma exceção do que na regra, tá bom? Aqui, para ficar mais fácil, aqui é o resumo de tudo, ali, do controle universal, do que diferencia a doutrina, então, das demais doutrinas, a doutrina espírita das demais. Se a gente recebe uma mensagem mediúnica aqui na casa, a gente deve submeter para uma análise racional. A gente vai verificar o que já existe nas ciências positivas, o que existe na biologia, na matemática, na astronomia. A gente vai ter que checar com as ciências positivas o que a gente já descobriu e verificar na codificação se há correspondência também, com qualquer mensagem que chegue mediúnica. Além disso, a gente vai buscar concordância, vai ver se existem mensagens de teor semelhante em outros lugares, né? Então, precisa ser o conteúdo fundo idêntico, o caráter espontâneo, que seria o padrão ouro, que é o mais difícil, diversos lugares por méritos desconhecidos uns dos outros. Então, é isso que a gente deveria fazer, é isso que garante a confiabilidade da doutrina espírita, a autoridade da doutrina espírita. Se a gente não encontrar respaldo nas ciências positivas e nas obras da codificação, se for um conteúdo novo que a gente não encontrou correspondência, é o que eu falei, a gente fica com a opinião da maioria, daqueles especialistas que estudam, se debruçam e que fazem na sua vida isso. E verificar se essa mensagem tem um fundo moral ou aplicação útil, porque isso é mais importante, porque se não tiver, não tem por que a gente estar analisando, tá bom? E agora um fato novo, vamos supor que a gente esteja vivenciando uma pandemia. Vamos criar aqui uma hipótese, tá bom? A gente está vivenciando uma pandemia, descobrir que tem um tal de um vírus aí que está matando todo mundo. Começar a matar, tem que dar problema respiratório, enfim, um vírus já conhecido. Qual a primeira coisa que deve submeter? As pessoas que já estudam, as pessoas sérias da biologia, da infectologia, da imunologia, vão estudar em diversos centros do mundo sobre aquele vírus, né? Tem que se debruçar. É algo novo, a gente não sabe o comportamento, mas a gente tem que levar em consideração as pessoas que já convivem com isso há algum tempo. Então a gente vai ver, o coronavírus já existe, qual é o comportamento normalmente? Então você vai buscar no que você já tem uma relevância. E quando os especialistas chegam para a gente e falam o seguinte,
só tem um jeito da gente combater a pandemia, seria vacinando, imunizando as pessoas, né? Então, a gente vai ter que ver, mas a gente não sabe se essa vacina vai dar sorte efeito, porque tem pouquíssimo tempo de estudo, mas existe um estudo prévio anterior das ciências positivas, né? E são pessoas que estão dedicando sua vida à formação, conhecem vários centros sérios, de diversos lugares do mundo, várias pessoas respeitadas estão estudando isso. Então é importante que a gente leve isso em consideração e não pergunte para Zezinho da feira se eu devo vacinar ou se eu não devo vacinar. Que a gente vai na fonte, mesmo sendo um conteúdo novo, um material novo, a gente deve buscar essa concordância. A nós, espíritas, cabe o quê? A gente está vivenciando um período desse diferente. O que é que tem na doutrina espírita com esse momento? Lei de destruição, a gente vai estudar amor, justiça e caridade, causa dos sofrimentos humanos, a fé. Tem um arsenal de coisas que a gente pode estudar para tentar correlacionar com o momento que a gente vivencia. Então, o espírita tem que, inclusive, verificar na codificação correspondências com o momento que a gente vive e acreditar nas ciências positivas. A concordância do ensino, a mesma coisa. O que é que os laboratórios dos inúmeros estudos e órgãos sérios estão dizendo? É isso que a gente deve se preocupar. Quanto ao fundo da mensagem, a apresentação de estudo científico, que existe uma metodologia em diversos lugares por pesquisadores desconhecidos. Então, isso é importante, a gente ter o bom senso, uma lógica racional para a gente conduzir as nossas ações e, de fato, dar valor, dar crédito a quem pode e que tem lugar de fala sobre aquele assunto. É isso que a gente precisa identificar. Se não encontrar nada nas ciências positivas sobre aquele caso específico, nem na codificação, a opinião da maioria. A gente vai ter uma certeza absoluta em relação à vacina? Todo mundo já tem essa certeza? Muitos estudos apontam a segurança, que talvez seja o único caminho. Certeza a gente não tem. Porque em certos são os desígnios de Deus muitas vezes que ainda pode nosso controle essa capacidade, apesar dos estudos. Mas a gente tem que seguir a opinião da maioria das pessoas que têm conhecimento sobre aquele determinado assunto. E a mesma coisa, se não tiver fundo moral, aplicação útil. Aqui são as perguntas que eu não vou repassar, que foram aquelas do começo, para que a gente respondesse, uma revelação, enfim. E aqui as referências. Deixa eu estar dando para ver não, mas aqui é o Evangelho, a Gênese, o Livro dos Espíritos, o que é o Espiritismo, a revista de 62 e a revista de 64, que é Allan Kardec. É isso, eu espero que possa ter contribuído um pouco sobre esse assunto, né? Que a gente tome um pouco de cuidado com o conteúdo que nos chega, com o conteúdo que a gente passa, e não diz respeito só ao modelo que Kardec utilizou na elaboração e que propõe para o desenvolvimento. É uma forma de a gente conduzir nossas vidas. É uma forma de a gente conviver com as pessoas, com conhecimentos novos, com experiências, com as mensagens que nos chegam. De fato, está faltando na nossa sociedade atual bom senso. Lógico, um mínimo de bom senso. Obviamente que as pessoas estão em sofrimento, estão em aturdimento, né? E a gente sabe disso, estão em descontrole emocional, estão passando por experiências difíceis. Então nós espíritas, que sabemos que a doutrina espírita é consoladora e tem esse objetivo de consolar os aturdidos, que levamos a mensagem de Cristo, a lei, que a gente possa esclarecer mais a mensagem, que possa consolar esses corações doídos, não somente nos centros espíritas, porque as pessoas que estão adoecidas são as nossas famílias, são as pessoas do nosso convívio social, no trabalho, nossos vizinhos. Então, que a gente leve um pouquinho dessa palavra consoladora com racionalidade, com bom senso e principalmente com a moral de Jesus, que essa não pode faltar. Muito obrigado a todos.